Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meu irmão, minha irmã, no mundo moderno somos constantemente bombardeados pelo que é visível, tangível, o que podemos tocar, ver e medir. A sociedade em que vivemos valoriza muitas vezes o tangível, o material, o que pode ser contabilizado e mostrado ao outro. Entretanto, a palavra de Deus nos desafia a olhar além dessas realidades temporais e a fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, ou seja, nas realidades espirituais que não estão à vista dos nossos olhos físicos, mas que têm um valor eterno. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios 4, versículo 18, nos chama a direcionar o nosso olhar para as coisas invisíveis, aquelas que não são facilmente percebidas com os sentidos humanos. Quando ele nos exorta a fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, ele na verdade está nos convidando a perceber, ou seja, a identificar aquilo que vai além da superfície, a identificar e perceber o que não é visível aos olhos do mundo. Essas realidades espirituais são eternas e imutáveis, enquanto as coisas que nós podemos ver, tocar, pegar, são transitórias e temporárias. O que é visível, por mais duradouro que seja, passará. E o que é invisível, porém, permanecerá para sempre. Quando nós falamos sobre o que não se vê, estamos, na verdade, falando de uma realidade muito além da física e do material. Nós vemos a criação de Deus, mas não vemos o Criador. Nós vemos o mundo ao nosso redor, mas muitas vezes falhamos em contemplar aquele que é o autor de tudo. Não é assim? Nós somos convidados a amar mais ao Criador do que a própria criação. A criação é bela, é linda e ela é maravilhosa e deve ser apreciada assim, cuidada, zelada, mas ela é apenas um reflexo da grandeza de Deus e a nossa adoração deve se voltar primeiramente ao Criador. Este é o primeiro passo para fixar os olhos no que não se vê, conforme Paulo aqui nos orienta. Ou seja, redirecionar a nossa atenção e a nossa adoração para Deus, em vez de nos perdermos nas distrações e nas belezas temporárias da vida. A mesma lição se aplica ao mundo espiritual. Sim, nós vivemos em um mundo material, onde o que vemos e tocamos, apalpamos, frequentemente domina as nossas vidas. Mas aí a palavra de Deus chega e nos ensina que devemos mesmo valorizar as coisas espirituais, as coisas que não podem ser tocadas fisicamente, mas aquelas que têm um valor imensurável. O amor, a paz, a alegria, a paciência, a bondade e a fé. Tudo isso são virtudes invisíveis, mas que transformam nossas vidas de forma profunda e duradoura. Se fixarmos os nossos olhos nessas virtudes, mais do que nas riquezas materiais, iremos descobrir que nós somos mais ricos em nossa alma que a nossa vida
ganha com propósito e que nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis e significativos. A questão central de fixar os olhos no que não se vê não é assim uma questão, não se trata de uma questão de ser capaz de enxergar o invisível, de ser um vidente. Não se trata disso, mas de uma escolha deliberada e intencional de priorizar as coisas que são de valor eterno. Isso exige de nós uma mudança de perspectiva. Nós precisamos consistentemente decidir onde colocarmos o nosso foco. Em um mundo que constantemente nos convida a olhar para o que é visível e passageiro, é fundamental que tomemos a decisão de olhar fixamente, decididamente, intencionalmente para o invisível, de investir tempo no que tem valor eterno, de investir os nossos talentos e dons no que tem valor eterno. E isso não acontece de forma automática. Nós precisamos ser intencionais. A nossa vida espiritual não se desenvolve por acaso. Os nossos relacionamentos, a nossa vida de oração, a nossa dedicação ao estudo da Palavra de Deus e nosso serviço aos outros exigem ação deliberada de nossa parte. Eu preciso tomar a iniciativa. Eu preciso ter isso como meta na minha vida. Nós precisamos separar tempo para o que é eterno. Nós precisamos fazer escolhas que priorizem o invisível. Como Paulo diz aqui, devemos fixar os nossos olhos nas coisas que não se veem. E isso se faz através de decisões diárias, mesmo nas pequenas decisões que nos conectam com o reino de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, se queremos realmente viver de acordo com essa perspectiva, a nossa agenda e os nossos relacionamentos precisam refletir essa prioridade. Nós precisamos separar tempo todos os dias para estar a sós com Deus, para dedicarmos ao seu serviço e para viver em comunhão com aqueles que também buscam as coisas do reino de Deus. O invisível, ou seja, o relacionamento com Deus, o serviço aos outros, o crescimento espiritual deve ser priorizado em nossas vidas. Não de maneira ocasional, mas como uma escolha constante e diária. Tem que ser todos os dias. Eu tenho que lutar contra a minha natureza carnal se eu quero obter êxito nas questões espirituais. Os nossos relacionamentos familiares, por exemplo, também fazem parte desse mundo invisível. Sim, a maneira como tratamos nossos entes queridos, o cuidado e o tempo que nós dedicamos a eles é uma maneira de priorizar aquilo que é eterno. Na verdade, é dentro de casa, é no lar, no seio da família, que nós refletimos a nossa verdadeira identidade. A sociedade muitas vezes valoriza a eficiência e a produtividade, mas o reino de Deus chega em contrassenso a tudo isso e valoriza o amor, a paciência e a dedicação. Nós podemos ser bem-sucedidos em termos materiais e ainda assim falhar miseravelmente em termos espirituais se nós não fizermos da prioridade pelo invisível a base de nossas vidas. Aquilo que nós vemos, por mais que pareça sólido e duradouro, é transitório, é passageiro. A palavra de Deus diz que tudo passa. Tudo isso aqui um dia passará. O dinheiro, o status, as posses, as posições sociais e até os nossos corpos estão sujeitos ao tempo e à decadência. Sim,
nada do que nós vemos poderá ser levado conosco para a eternidade. Mas o que não vemos, a fé, o amor, a esperança, o perdão, a paz interior, a graça de Deus em nossas vidas. Esses são os tesouros que permanecem e que irão conosco. Eles são invisíveis aos olhos humanos, mas são imensuráveis em seu valor. Eles têm o poder de transformar as nossas vidas, de moldar o nosso caráter e de nos preparar para a eternidade com Deus. Isso é maravilhoso. O que vemos alimenta a necessidade de ter, enquanto que não vemos alimenta a necessidade de ser. Olha a diferença. As coisas que são visíveis podem nos proporcionar prazer momentâneo, mas são as coisas invisíveis que verdadeiramente sustentam a nossa alma. Quando nós fixamos os nossos olhos nessas realidades, na verdade estamos nos tornando mais alinhados com o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Concluindo, meu querido irmão, minha amada irmã, como bem disse Albert Einstein, nem tudo o que conta pode ser contado, e nem tudo o que pode ser contado conta. Isso resume tudo. Muitas vezes as coisas que realmente importam são aquelas que não podem ser medidas ou quantificadas, aquelas que não estão à vista. Se fixarmos os nossos olhos no que não se vê, nós seremos mais ricos do que qualquer tesouro material poderia nos proporcionar. Quando nós priorizamos o invisível, crescemos em amor, em bondade, em alegria, em mansidão, em domínio próprio. Isso, na verdade, é o reflexo do fruto do Espírito. São os reflexos do fruto do Espírito em nossas vidas, conforme Paulo relata em Gálatas 5:22. E no final, essas virtudes nos tornarão verdadeiramente ricos. Ricos não em bens materiais, mas em espiritualidade, em caráter, em essência, em propósito. Que em nossos dias possamos focar no que não se vê, cultivando o que é eterno. Que as coisas invisíveis tornem-se a verdadeira prioridade em nossa vida e que, ao fixarmos os olhos no invisível, possamos crescer cada vez mais na semelhança de Cristo e nos preparar para a eternidade com Ele. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, um domingo maravilhoso ao lado de sua família. Deus nos abençoe. Um grande abraço.